Rio, salve, salve, povo da cultura! Eu sou Mary de Origem e está começando mais um episódio do Sim de CT na Cultura. No episódio de hoje, nós vamos mergulhar em um projeto que atravessa, escuta e tem criação, que é a Imersão Cantautoras, que nasceu do desejo de fortalecer trajetórias de mulheres compositoras do Vale do Paraíba, um território fértil de vozes, histórias e afetos. Bom, foram encontros intensivos de composição, partilha e reflexão sobre o fazer artístico, de forma coletiva, sensível e potente. E a proposta ganhou mais força com a chegada da Meire de Origem, essa que vos fala. Sim, euzinha, gente, que trouxe aí, pude trazer um pouquinho para esse processo, esse olhar interseccional e de resistência através da música. E para contar para a gente um pouco desse processo e do que vem por aí, eu recebo as duas cantautoras potentes demais. A Julie Ramos, que mistura amor, poesia e comunicação em suas composições. Seja muito bem-vinda, Julie. Obrigada, Meire. Estou feliz de estar aqui com vocês, minhas parceiras. Ai, que delícia! E eu recebo também, para engrossar o caldo aqui, essa maravilhosa Lígia Camada, que é produtora musical, multiartista e guardiã de saberes ancestrais da Mantiqueira. Seja muito bem-vinda, Lígia! Bem, eu que agradeço aqui nossas Ai, agora parcerias. deu certo. Peguei pelo laço. Gente, bom, pode rodar pra gente a vinheta, produção? Rádio CT apresenta Sim de CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Massa! O Sindicete na Cultura é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. E o resultado da imersão Cantautoras, vocês vão poder conferir nos dias 18 e 20 de julho nos shows, né? O Show Espelho, que a gente está preparando esse espetáculo para vocês. E bora de papo, então. Vamos começar aqui essa primeira pergunta para vocês duas, então a gente pode dividir esse primeiro bloco. Julie responde, depois Lígia responde, e assim a gente vai conversando. Eu queria saber quando que nasceu a parceria de vocês quatro, dentro desse projeto Cantautoras do Vale em si, né? É, e para que, assim, que marcas que esse projeto deixa em vocês, né? Deixou e deixa em vocês enquanto artistas e enquanto pessoas? Vai lá, Ju, depois eu falo. O projeto, para mim, ele surgiu, foi 2022, eu acho, 2021, 2022. A gente já faz um tempo tão gostoso que eu já perco, assim, o ano mesmo. Mas Foi acho que durante a pandemia, né, Ju? foi durante a pandemia, né? E aí eu lembro que a Cíntia escreveu um projeto para aprovação no PROAC, já é um super feito, né? Aprovar um projeto no PROAC, assim. Então, é um projeto que tinha tudo realmente para dar certo, assim, porque a ideia acho que sempre foi muito boa de fazer essa coletiva no Vale do Paraíba, né? E eu fui chamada pela Cíntia para participar disso e a gente fez uma série de rodas de conversa e também a gente também na época a gente compôs músicas para esse projeto e músicas que hoje acho que pelo menos para mim assim me marcam muito. E foi nesse projeto que eu tive a oportunidade de conhecer a Lígia também e eu achei sempre muito, eu fui sendo muito surpreendida pelo projeto a cada projeto, a cada semana, a cada encontro, porque realmente a junção das cantautoras me deixou muito claro como a gente, mesmo em diferentes fases da vida, mesmo em diferentes contextos, a gente compartilha muitas questões. E para mim também o discurso feminista sempre foi uma coisa que eu tive em mim, mas que eu até então tinha elaborado pouco, tanto que quando saiu
a música Solo da Igualdade, por exemplo, que é uma parceria minha com a Maísa, é, que eu peguei um texto dela e expandi isso e fui colocando coisas minhas que eu não sabia que eu tinha, assim, sabe? Que estavam aqui para ser derramadas, assim, gritadas mesmo, né? Então, um projeto para mim, para além do encontro das músicas lindas que ele tem, né, dado origem, me trouxe uma consciência muito maior, uma potência muito maior, uma abertura muito maior para falar sobre isso que é tão importante. E é isso, eu acho que desde 2022 eu preciso conferir esse ano, mas para cá isso tem me fortalecido e feito bastante sentido para mim. Incrível. E é até interessante vocês falarem assim que foi nesse processo da pandemia, porque o Cantautoras então vem como essa forma de ressignificar esse momento tão delicado que nós estávamos vivendo, que foi esse processo pandêmico, né? Fala um pouquinho pra gente, Lígia, como é que foi para você essa experiência, e como tem sido, como tem desaguado? Então, para mim também foi muito importante, né? E realmente, o fato de a gente ter começado a se juntar durante a pandemia foi muito marcante, porque era um momento difícil, né? A gente se questionando muitas coisas e tal, o que que eu ia fazer, o que que não ia fazer, né? Como que a gente ia seguir de lá para frente. E realmente esse projeto veio nesse momento e foi a primeira vez que eu participei de algum projeto realmente de que juntassem mulheres que também compõem, né? Que não são só intérpretes ou enfim, que tinha essa questão da composição mesmo, né? Juntas, né? Das mulheres compositoras e cantoras. Então isso para mim eu acho muito significativo aqui no Vale do Paraíba. Eu não sou daqui, né? Eu tô aqui já há mais de 10 anos, estou aqui em Monteiro Lobato, né? Na Serra da Mantiqueira, que é um Uhum. lugar, né, muito privilegiado em relação à natureza e tal, mas eu não tenho tanto contato com pessoas ou com a questão da arte mesmo, né, vivendo aqui, assim, é bem reduzido, né, a quantidade de pessoas, enfim, de trocas. Então, o fato de estar com outras mulheres do Vale, do Paraíba, e sobretudo de São José dos Campos aí, né, a Ju agora também está nessa coisa de São Paulo, mas de fato, né, você, Meire, também de São José, Maísa de Jacareí, né, a Cíntia, né, que é de São José, tinham outras mulheres também que participaram nesse começo, né, que eram A a Bidu, Diana, a Bidu também, que ela também estava, né, nesse processo desse primeiro projeto. Então foi uma troca muito legal, não somente musical, mas as rodas de conversas eu acho que foram também um marco muito interessante, né? Da gente poder conversar. Tava a Elô também, que fez a produção musical, né? Que é uma mulher preta, e eu acho que, assim, eu tava muito entrando na coisa feminista de uns anos né? Assim, um pouco antes da pandemia, mas na pandemia eu tava lendo bastante e tal. E o fato também de estar a presença da Elô e da gente estar com essa diversidade de mulheres, né? E de lugares de fala, assim, eu achei que foi importante, assim, para a gente, né? Para um início de conversa, mas sobretudo porque estávamos na pandemia, foi importantíssimo a gente poder falar, né? E trocar pessoalmente. A gente fez o teste de Covid e tal, para poder estar lá, né? Enfim, se reunir e tal, porque estava todo mundo de máscara, né? Então, até para cantar e tudo com a banda. Foi importantíssimo, assim, eu acho que essa união, né, esse encontro das mulheres e também nos descobrir como compositoras, eu acho fundamental, sabe? Que a gente Sim, foi muito sim. pouco reconhecida durante a história, né? A nossa história da música, assim, não só brasileira, mas falando do Brasil, porque a gente está aqui, né? Muitas mulheres foram apagadas, né? Mesmo suas composições foram dados nomes de homens para composições delas. Então, assim, é importantíssimo que a gente cada vez mais se firme, né? E nos dê forças umas às outras nisso também, né? Porque essa coisa da competição, justamente, que foi criada em nós, de que as mulheres têm que competir entre elas, eu acho que isso está muito entranhado nos nossos, enfim, átomos e nosso corpo, nosso, né, enfim, em tudo, né, da gente, assim, na nossa educação e tal. Então, acho que desconstruir essa questão da competição e nos darmos forças umas às outras, acho que é um exercício, né? Acho que é, sobretudo, um exercício para a gente mesmo nos desafiar a apoiar umas às outras e, enfim, acho que é por aí.
Demais, demais, demais. E é interessante, isso que vocês duas trouxeram, né? Que é um processo que vem desse processo, mas é um processo que ele vai se renovando e ele vai melhorando sempre, né? Assim, eu já tive a oportunidade de ver vocês atuando no palco e tudo mais, assim, e eu acho que é incrível, assim, porque as artes se conectam muito, assim, e mesmo quando a gente não sabe, e a gente tem essa coisa dentro de nós, mas quando a gente está em círculo, quando a gente está juntas, mulheres juntas, impossível da gente não conectar, não se conectar, ainda que seja com a dor, assim, uma coisa que é muito triste, mas é uma realidade, a gente se conecta muito pela nossa dor, pelos nossos traumas, pelas nossas histórias, e aí essa ressignificação a partir da arte, né? Se conectar pela arte, né? Por esse fazer artístico mesmo. E eu queria que a Julie falasse um pouquinho também. Você que vem da comunicação, Julie, e carrega na sua escrita, né, essa escrita voltada para o amor, para a verdade, né? Eu acho que isso é muito importante de ser dito também. Como que esse encontro coletivo afetou teu processo criativo, tanto na comunicação quanto na sua escrita, e agora também você vivendo, morando em São Paulo, né? Como que tem sido para você esses processos todos? Sim, eu sou formada em rádio e TV e trago muito forte assim a comunicação em mim. Nossa, eu não E sabia, desculpa, mas eu também, Ju. A gente nunca falou sobre isso. olha aí, gente, a gente Passada, a assim, galera da ó, comunicação aí, tá juntadas. vendo? Olha os encontros. Ok, as cantoras, compositoras formadas em rádio e TV. Que demais. É, e também eu sempre me expressei muito através da escrita, né? Sempre gostei muito de escrever, escrevi incessantemente, tenho cadernos e cadernos. Vira e mexe, eu tenho momentos onde, tipo assim, nossa, eu não aguento mais, não, mais um caderno não dá, mas é mais forte do que eu. Ah, então, tudo isso me ajudou no meu processo autoral, na minha personalidade artística também, que eu acho que está muito atrelada à comunicação. Eu gosto muito de perguntar, eu gosto muito dessa coisa que o projeto ofereceu, para além da composição conjunta, o que para mim foi novo, mas a conversa mesmo, né, que eu acho que também está bem atrelada à minha escolha de formação na época, que na época eu não realmente não via a música como um caminho, né? Isso foi 2011. Eu fui por um meio termo. Eu não queria ir por uma coisa muito tradicional, porque não era muito minha cara, mas eu também não banquei de chegar e falar, vou estudar música, vou estudar canto, não sei o quê. Então eu fui para rádio e TV, no meu caso, que foi uma coisa onde ali eu senti que era uma coisa híbrida. E isso, eu digo isso porque o projeto fez parte também de um reconhecimento do meu próprio terreno, me encontrando com outros terrenos, né, com outras raízes, que é de entender, pô, por que que eu não me senti pertencente na música? Por que que eu me senti acanhada? Por que que eu me senti assim em tal situação? Então, o coletivo, ele acabou me ajudando a entender alguns porquês meus, assim, sabe? E, e como isso também pode ter acontecido em outras histórias de outras de nós, né? A Maísa, por exemplo, é uma das cantautoras que a gente até estava falando sobre isso outro dia. A gente tem um histórico religioso que muito parecido, assim, sabe? De muitos nãos, de muita, de uma coisa muito contida, e entender como é que a gente extravasa pelas brechas ali, né? E como faz funcionar para a gente, ou como explode disso, que foi o meu caso, assim, que eu tive que sair fora mesmo, assim. Então, tudo isso acabou reverberando no meu processo, assim. Acho que tem mais coisa na pergunta que eu acho que eu me perdi, May. Você pode me atualizar Essa de coisa da novo? comunicação mesmo, assim, né, que você faz, também acho que é importante você falar, até porque nessa tua fala mesmo, assim, a princípio você falou que
acabou ficando querendo fazer alguma coisa que fosse fora da caixa, mas não tanto assim, vamos dizer assim, né? E no final das contas foi uma sacada, né? Porque hoje a gente vive a tecnologia pulsante, né? Não sei se foi já nesse aspecto, né? Mas hoje a gente vive. E você está em São Paulo também, né? Como tem sido para você fazer esse eixo? Sim, para fazer o eixo tem sido uma oportunidade muito boa para eu me continuar conectada com o Vale. Eu acho que isso me traz uma sensação de casa, sabe? E ainda mais que são projetos tão relevantes e que estão ganhando uma atração tão interessante, né? E me conectando com cantoras e compositoras tão incríveis. Eu acho que eu seria uma pessoa um pouco mais triste se hoje eu não tivesse isso, porque realmente é uma coisa que me conecta com o Vale, com a potência do Vale. Eu acho que me dá uma sensação ainda maior de pertencimento, de tipo, é daqui que eu sou. Antes eu tinha um estigma de tipo assim, para além do meu contexto religioso conservador, que para mim foi muito limitante, eu tinha uma imagem tipo assim, eu não vejo o Vale, sabe, brilhando nacionalmente, não sei o quê. Mas isso é uma falácia, assim, porque eu pude me conectar com a potência mesmo, com as pessoas que estão na ativa, né? Porque eu acho que hoje, para mim, eu entendo, e é uma fase importante para entender isso, que os números não dizem muita coisa, né? Que a potência ela vem de outro lugar, e é bonito estar em projetos que reconhecem isso, né? Então, acho que estar no projeto e estar no eixo São Paulo-São José me traz toda essa sensação de pertencimento, toda essa sensação de potência, de entender de onde eu venho, de entender as pessoas que estão comigo e partem também desse lugar. Ou que no caso da Lígia também, tipo assim, às vezes não nasceram no Vale, mas tiveram uma formação de pessoa, de experiência no Vale, e hoje isso faz parte delas, né? Então, eu acho que o Vale tem uma potência, ainda mais não só São José e Jacareí, que é o meu caso, assim, que para mim bate bastante, mas a Lígia, para mim, até para mim, ó, vou viajar aqui, mas vivendo uma coisa, assim, potente da natureza do Vale hoje, entende? Que encontrou um lugarzinho de paz para ela, mas ela vai saber dizer melhor, né, Nelly? É que Eu a gente quero fica uma aqui casa no babando mesmo. campo. Eu só É, penso mas nessa música. não dá para Eu, romantizar demais também. eu quero uma casa no É campo. verdade, mas Mas assim, é muito interessante também. Eu quero que você, inclusive, fale sobre isso, Lígia. A sua trajetória tem essas raízes profundas, né? Passagem por muitas paisagens, do mundo aos interiores, porque você já esteve em vários lugares do mundo, né? Para Sim. além do Brasil. Eu queria que você falasse o que a experiência do projeto, dessa imersão, despertou de novo, né, de ancestral, que você traz muito isso né, nas suas composições, na sua vivência em si, né, em você. Fala um pouco disso. Então, eu acho que assim, falando, né, primeiro dessa coisa que eu falei, né, de não romantizar o viver aqui, né, que é um lugar maravilhoso, o Vale do Paraíba, e essa Serra da Mantiqueira, que é uma riqueza mesmo, não só para o Vale, mas é uma riqueza para o Brasil, né, realmente uma coisa muito especial, né, a Serra da Mantiqueira. Mas a questão de não romantizar é que, de fato, para a gente viver e se conectar com a natureza e estar vivendo um outro, de alguma forma, vendo o ritmo da natureza, o ritmo que as coisas acontecem, as flores, elas brotam sempre naquele mês, normalmente de maio, tal coisa vem, a outra coisa vem, tal. Você vai acompanhando esse ritmo que é muito lindo, né? Muito importante para a gente. Só que acompanhar isso junto com o que a gente vive na nossa estrutura, que é correr atrás de trabalho, correr atrás de. Não é tão simples, né? Fazer essa equação, porque de fato eu tô aqui, mas muitas vezes eu me vejo nem aproveitando tanto o que tem aqui de riqueza, de tanto que tem que correr atrás, assim,
de fazer as coisas. E o fato de estar aqui me deixa distante fisicamente dos lugares de trabalho, muitas vezes, né? Porque quase aqui eu quase praticamente não trabalho. Às vezes eu trabalho um pouco, né? A gente vai fazer um show em São Francisco Xavier, que é aqui pertinho, que é uma alegria, né? Mas não é sempre, é de vez em quando, né? Eu fiz agora uma participação no show da Selmar, que foi também em São Francisco Xavier. Foi super alegria de poder tocar por aqui também, né? Mas é muito raro, né? Então, o fato de ter que fazer essa equação não é tão simples, porque esse deslocamento faz mais de 10 anos que eu vivo aqui, né? Que eu estava morando fora, né? Eu estava morando, o último país que eu morei foi a França, e depois da França eu já vim morar aqui. Então, assim, faz mais de 10 anos que eu faço muita estrada. Então, claro que tem essa questão, né? Mas eu acho que falando do projeto Cantautoras e claro que desde que eu tô aqui, eu sou muito esponja, assim. Então, todos os lugares que eu morei, eu absorvia muito, assim, de cada lugar que eu tava, sabe? E eu morando aqui, claro, minhas músicas falam desse lugar também da natureza, né? Porque é onde eu tô e as coisas que vão entrando, assim, em mim, né? Então, não tem como sair muito desse tema. Mas claro que a questão política, social, sempre teve muito arraigada em mim, assim, desde muito pequena, desde as minhas primeiras poesias, que foi com 13, 14 anos que eu comecei a escrever, eu gostava de escrever poesia, eu não gostava de escrever outra coisa. Eu sempre gostei de poesia porque eu lia desde muito pequena. Minha mãe tinha muitos livros, né, de poesia em casa, de Cecília Meirelles, Carlos Drummond, Fernando Pessoa, entender, mas eu gostava das rimas. Eu gostava de como que aquilo soava musicalmente. Meu pai sempre tocou em casa. Meu pai era músico, né? Meu pai, a música estava muito presente. Então, eu comecei a cantar muito pequena com meu pai também, né? Então, essa parte de uma revolta em relação, por exemplo, a como era tratado na escola os negros, o assunto sobre o povo preto, o povo indígena, para mim aquilo me soava já errado, como aquilo, e eu escrevia de gravado esse primeiro, guardado esse primeiro caderno onde eu escrevi minhas primeiras poesias. E as primeiras poesias eram sobre o povo preto. A primeira poesia foi sobre o mar, que eu gostava muito de ir pra praia e tal, então foi sobre isso. Mas a segunda e a terceira foi tipo sobre o povo preto e sobre o povo indígena. Mas hoje eu vejo que essa, vamos dizer, não é só a palavra talvez não seja bem a revolta, mas essa indignação e essa forma de questionamento, talvez hoje eu vejo que vinha também da minha própria raça, Sim, ia do que falar eu isso. própria vivi, do que nós, como pessoas amarelas, né, asiáticas, e que eram chamadas de japa, e que nunca foram reconhecidas sua própria terra, nunca foram reconhecidas como brasileiras, aquilo já de alguma forma me provocava, só que sem uma consciência, porque ninguém falava do nosso povo. Ninguém fala ainda, né? Muito pouco. Está se começando a se falar de como é que os povos amarelos vieram parar realmente no Brasil, qual foi a história que a gente viveu aqui, nossos antepassados, né? Pouquíssimo se fala. Então, o povo brasileiro é como se fosse os brancos, os pretos e os indígenas. E o povo amarelo não pertence. Então a gente é como se fosse um povo não pertencente a essa própria terra. Então essa questão que a Julie traz de se sentir pertencente, eu nunca senti em nenhum lugar. Porque quando eu fui para o Japão, ninguém me reconheceu como japonesa. Eu falei, mas então eu não sou de lugar nenhum. Porque lá eles achavam que eu era tailandesa, havaiana, qualquer coisa menos japonesa. Porque eu, né, ficou com a pele bem queimada e esse jeito de brasileira. Eu voltei para o Brasil e todo mundo falava assim, de onde você é? Várias pessoas, eu andava em São Paulo e perguntavam de onde eu era. Então, assim, eu acho que faz parte do meu trabalho também, sabe? E o que eu trago nas minhas músicas e desse questionamento que eu tenho sempre que traz a estrutura, né? Eu não gosto de romantizar também a relação de mulheres, sabe? Eu percebi que a gente não dá para romantizar e achar que entre mulheres vai ser sempre tudo lindo e tal. A gente tem que é preciso, é necessário que a gente se encontre, que a gente se confronte, e não quer dizer isso que não vai haver conflitos, né? Então, acho que o conflito faz parte da vivência, o conflito faz parte, inclusive, do nosso fazer cultural, artístico, porque não tem como separar a vida real da nossa arte, né? Então, assim, eu acho que a minha música e o que eu trago também para cantautoras e o que a gente troca, né? Porque cada vivência é uma, como a Julie estava falando, né? Essa questão religiosa, tudo, eu nunca tive na minha vida, né? São outras experiências de vida.
Eu gostava muito de ir no templo japonês, eu não entendia nada que estava falando, mas eu adorava cantar os mantras. Então, para mim, a igreja era aquilo, assim. Era os gongs que, cada vez que tocava aqueles gongs gigantescos, eu ficava, uou, sabe? Tipo, é isso eu gosto disso, desde muito pequena, né? Então, os templos japoneses eu gosto de estar. E isso, de alguma forma, perpassa a religião, né? Porque é algo que nos penetra, a gente sente, né? Muito Certo. mais do que racional, é algo sentido. Então eu tento, e eu acho que é um momento também de despertar para essa questão espiritual, assim, sabe? Que eu acho que eu trago desde pequena também, mas que nessa sociedade a gente nunca está apoiada para seguir nossa espiritualidade de fato, né? Uma coisa é você ir na igreja, outra coisa é você viver a espiritualidade. Eu acho que são duas coisas bem diferentes. Sim. Interessantíssimo. E é interessante quando você Talvez eu, fala dessa sei coisa. lá, eu respondi outra Não, mas coisa, mas foi incrível. E é interessante quando você fala dessa coisa do conflito, porque talvez eu não diria conflito, né? Mas eu acho que quando a gente consegue discutir, debater, o debate, ele é saudável. Mas quando nós, mulheres, conhecemos o feminismo, até o nosso debate conflito, abre e fecha aspas, é diferente, né? Porque sim, daí não é num com tom, num lugar certeza. de inveja ou de. Sim, São outras coisas, né? São sim, outras sim, camadas, sim, né? Que a sim, gente precisa ir sim. penetrando mesmo, né? Mas vai acontecer, até porque as divergências, as diferenças, porque nós somos. E eu acho que isso que faz o Cantautora ser esse lugar incrível, porque são potências, mas são pessoas totalmente distintas. Seres Sim. humanos, pessoas que são conectadas pela arte, mas são com vivências diferentes, com temas diferentes, com pautas diferentes e que se encontram em algum lugar ali. Isso é muito, muito, muito incrível E mesmo. você chegando é muito importante, né? Porque também é uma outra voz importante que eu acho que a gente, né, necessita, para até para a gente aprender umas com as outras, né? Eu estou Sua muito presença é lisonjeada, importantíssima. honrada, Nós porque eu sou também. fã, né? E é sobre isso, assim, estou muito honrada mesmo nesse processo. E eu queria que vocês que estão do outro lado da telinha aí falassem pra gente aqui, tá rolando um chat aqui embaixo. Vocês já conheciam Cantautoras do Vale? Sabiam que a Meire de Origem, uma Meire de Origem aí, está fazendo parte desse momento do Cantautoras, né? Desse projeto específico que é de imersão, e que fruto disso nasceu o show Espelho. Nós vamos falar disso aqui também, mas antes, eu queria falar para vocês que a produção está colocando aqui no rodapé as redes sociais da Lígia e da Julie e do Cantautoras. Se vocês não conseguirem tomar nota agora, a produção tá deixando o link na descrição também, os arrobinha lá, tudo bonitinho, para vocês se conectarem conosco, se conectarem com essas potências, para saber mais, né? Enfim. E isso é muito importante, eu sempre falo aqui que a partir das redes sociais, a partir da internet, desse fenômeno tão importante para nós, a gente consegue se conectar e se coletivar e se aquilombar também, né? Então, olha que legal. E mesmo não estando tão próximo, né? Júlia está em São Paulo, eu estou em São José. Ali já tá lá em Monteiro e estamos aqui, entendeu? Sobre isso. Exatamente. É, Queria pedir para a produção rodar um videozinho para a gente sintetizar um pouquinho do que aconteceu nessas imersões e a gente volta para poder finalizar com chave de ouro. Pode rodar para a gente, produção. Turma, desde o comecinho do ano, a gente, as Cantautoras do Vale, tá preparando uma coisa muito especial. A gente convidou a maravilhosa Meire do Origem e partiu para uma imersão linda. Foi um momento super intenso de troca, de conexão. E ela trouxe uma força incrível pra gente. É a deusa do hip hop do Vale, né? Teve muita conversa boa sobre a nossa profissão, sobre ser mulher nesse mercado tão masculino. E dessas reflexões todas nasceram músicas novas. Sim, canções inéditas que a gente tá doida pra mostrar pra vocês. E a gente já tem data, hein? Anota aí. Dia 18 de julho a gente sobe a serra e chega com tudo em São Francisco Xavier. No dia 20 de julho, o encontro é no Parque Vicentina Aranha. A gente tá muito animada e querendo muito dividir esse momento com vocês. Bora com a gente? Lindo demais, gente! Meninas, durante a imersão, temas como o corpo, a escuta, o silêncio e a luta vieram à tona, assim, né? A todo momento. Quais reflexões mais atravessaram vocês nesse processo? Pode falar, Julie. Como foi para você? Para mim, o que mais me atravessou foi falar sobre a nossa liberdade de ir e vir, de existir, de não ter medo. É uma questão que tem ressoado muito em mim ultimamente.
E a minha contribuição mais assim expressiva nesse processo em termos de composição veio a partir de uma composição da Lígia, né? E foi que a gente fez que eu fiz em cima do que você tinha feito. Ah, sim. E está sendo muito legal esse projeto, porque para além dos temas, é uma combinação de instrumentos diferentes do que a gente fez até agora, né? Então, ali já está chegando mais nos beats e na produção, e a gente tem também a Maísa tocando, né, para esse projeto, e, e você, Meire, chegando nas rimas e, né, fazendo força também com esses beats. Então, eu estou muito animada com essa nova formação musical para esse show, mas para mim o que ressoou muito foi a liberdade feminina. Principalmente para mim, o que me fez, assim, me tocou foi essa coisa de tipo, meu, deixa ela existir, né? Vamos deixar as mulheres existirem, vamos deixar elas circularem, elas crescerem, elas tudo, né? Então, eu aqui em São Paulo, principalmente, meus dias são de bastante medo, assim, sabe? Medo de ser mulher. Outro dia, a minha mãe me mandou um vídeo, na melhor das intenções, gente, e ela era um homem falando assim: dicas para ser mulher na sociedade, Ai, no meu Deus. trânsito. Ai, meu Deus. E assim, minha mãe mandou na melhor das intenções mesmo, e assim, ela tem medo pela filha dela, Lógico. sabe? E natural, a gente sabe do risco que a gente corre, da vulnerabilidade, e isso está muito aflorado em mim aqui em São Paulo, né? Basicamente assim, não ande sozinha, não esteja no carro sozinha, isso filma o carro inteiro, não deixem saber que você está sozinha, se você tiver, e De tenha preferência, não isso. saia na rua, De não preferência, exista. não saia na rua depois das 10, fique em casa. E a gente pensa sobre como isso fez com que as mulheres, ao longo dos anos, não pudessem ter experiências de, tipo, estar em certos lugares, principalmente a gente que é da música, De viver à né? noite a De música, né? viver à Tudo. noite, o urbano, né? A Sim. rua. E você, né? Meire, que tipo é do rap, quantas vezes talvez pode ter sido hostil, ou pode ter sido a sombra do hostil. Às vezes, por muitas vezes, eu tive muita mais experiências onde eu pude circular do que eu não pude, mas eu sou sortuda, porque a gente vê notícias de feminicídios todos os dias, né? Então, eu me considero muito sortuda quando eu chego em casa depois de descer do ponto de ônibus e vir para minha casa. Então, para mim, esse tema chegou muito forte nesse coletivo. Mas reforço aqui como eu fiquei emocionada, principalmente naquele nosso primeiro encontro, onde a gente falou sobre coisas, sendo que nós somos de contextos diferentes e todas tinham experimentado certas coisas em algum grau. Então, experiências com homens também, principalmente, isso me chamou muita Violência. atenção, né? Violência, enfim, homens de diferentes graus de proximidade com a gente. E então tudo isso me marcou muito. Foda, Julie. Lígia, Eu ia falar ou não? exatamente isso. Foi bom você falar. Eu ia falar exatamente isso. Aquele dia, a gente sentada ali na sala da Maísa e falando sobre. Até tô arrepiada, gente. Aqui não dá pra ver daí, mas eu tô. É, a gente falando sobre esses processos que nos atravessam, né? E que impactam na nossa música. E aí eu acho que tá onde ali já falou lá no começo da revolta, né? Porque como não? Né? Mas eu sou muito fã do Galo, ele fala uma coisa que eu acho interessante, porque a gente pode ter a raiva, a revolta, né? O Galo de Luta, ele fala, mas o importante é que a gente consiga organizar, e eu acho que na arte a gente encontra essa organização. A gente consegue separar isso nas caixas e fazer o melhor que a gente pode com aquilo, né? Mas é assustador, porém a gente vai com medo mesmo, né, Julie? É Tem que sobre, ir é para sobre existir, para dar vazão, senão a gente vira uma pessoa frustrada e a vida é uma só, até onde eu sei. Então, É isso, é né? isso. E Lígia, para você.
Então, eu acho que também, né, passa muito pelo que a Julie já falou, que essa questão, né, que nossos encontros, principalmente de conversa, foram tão importantes, né, para a gente poder não só se conhecer, mas trocar. É tão importante falar também, né, sobre as coisas que a gente vive, que a gente já viveu. E o que eu fico assim, sempre me perguntando, né, quando que a gente vai poder falar de outras coisas também, né? Quando que a gente vai poder falar sobre nossas vitórias, sobre as coisas boas. Então, desde o primeiro projeto que teve uma composição que chama Alegria Assim, né? Era sobre isso também, assim, sabe? A alegria é nossa arma e abre os caminhos do amor. Então, assim, a alegria a gente precisa se permitir também, diante de tantas violências que a gente sofre e da estrutura que nos esmaga a cada momento, né? Realmente, assim, e desde nossas ancestrais até hoje, e não vemos uma melhora realmente. Claro, houveram mudanças, mas assim, se você olha, né, a questão da violência, os números mesmo, de feminicídios, de estupros e tal, é um absurdo, assim, ainda é muito gigantesco, né? Assim, então, é, eu li uma vez um livro da Suhai Abdulali, que é uma indiana que sofreu um estupro coletivo na Índia e ela é uma escritora, ela é uma mulher incrível, assim. E o livro dela fala o que que o mundo seria se as mulheres, se o tempo que as mulheres gastam com medo, não saindo na rua, tentando se sobrepassar Sobreviver. todos os traumas, né? Tentando se recuperar das violências. Sim. Como seria o mundo se a gente não perdesse tanto tempo e não tivesse, se as mulheres tivessem esse tempo, sabe? Se não Porque eu também acho que, precisasse, de né? fato, além da questão do tempo que a mulher, né, faz os trabalhos muito mais na casa e que está mudando isso, né? Graças às deusas, está mudando essa questão de que a mulher tem que fazer comida e limpar, mas ainda assim, quando eu não tenho filhos, mas as mulheres que têm filho ainda mais, né? Tem essa questão de qual equilíbrio que o homem faz dentro de casa e a mulher. Além desse tempo, tem o tempo de fato que a gente faz para enfrentar todas as coisas que a gente enfrenta. Então, o que seria do mundo, né, se não fosse isso? Mas, claro, o que que a gente faz hoje, né? O que que a gente faz? A arte, eu acho que é um caminho, mas eu não quero ficar falando só de violências, né? Eu não quero, na minha música, ter que falar só sobre isso, apesar de falar também sobre isso, né? Então eu acho que é uma linha tênue, É uma né? Onde que a gente dualidade, né? é uma dualidade e a gente tenta, né? Eu acho que projetos como esse é bom para nos fortalecer e fazer com que a gente não desista, porque eu já tentei, já pensei em desistir muitas vezes durante o percurso, sabe? Então eu acho que eu sou a mais velha, né, de todas vocês, da geração mais, né, que passou por não celular, não tudo, para uma coisa Mas de eu passei comunicação pelo não total. celular, não tudo. Passou também? Então, enfim. Passei, opa. Mas é um caminho Quarentinha longo, na né? veia. Então, quarenta e É, cinco mais aqui, minha filha. Mas é então, isso, eu acho que são processos que a gente vai passando e o fato de da sociedade também não apoiar nada, a arte, né, a cultura e sempre ter como algo supérfluo e as mulheres sobretudo, porque ainda os homens têm muito mais apoio nessa área artística e musical, sobretudo, do que as mulheres, né? Eu acho que é sempre uma luta grande, assim, para nós, né? total, Então, total. eu esqueci a pergunta, sempre eu esqueço a pergunta e vou Mas para o foi meu sobre caminho. isso mesmo, né? Sobre o que despertou mesmo, né? Assim, enfim, as reflexões que mais atravessaram você no processo. E é Ah, sobre sim, isso, né? Tudo que você sim, trouxe aqui. Achei massa, assim, e é interessante tudo isso que você falou, porque falar de amor para nós mulheres que vivemos essa dualidade, né? Vive o amor, mas vive a violência, vive, né, mas vive o medo, vive, sim, né, a gente que é artista, vive a rua, mas está com medo na rua também, entendeu? E tudo isso é revolucionário, né? E aí, assim, e me toma muito, por exemplo, algumas músicas que eu já escutei, por exemplo, da Julie, né? E aí falando de amor, e aí tem a Maísa que fala da tristeza. A Maísa é uma poeta triste, eu adoro demais. Assim, eu lembro o primeiro ensaio também, ela falando sobre isso. E eu acho que é sobre isso. A gente já está mudando esse ciclo, né? É claro que não vai dar para a gente falar só de amor sempre, porque a gente fala do que a gente vive e a gente sente muito, né? Por sermos artistas, por sermos mulheres e etc. Mas todas as oportunidades que a gente tiver é sobre isso, e a gente está fazendo esse ato de revolução também.
Bom, meninas, a gente está chegando no final. Eu queria só que vocês falassem pra gente agora, né, o resultado de tudo isso que a gente conversou aqui. Gente, vocês que estão em casa, isso aqui é só uma gotinha, uma pontinha do iceberg. E aí, esse resultado vocês vão poder acompanhar com a gente nos palcos. Dia 18, a gente vai estar em São Francisco Xavier, com um show bem bacana, que é esse show Espelho, que é o resultado dessa imersão. E esse nome que nasce a partir de tudo isso que a gente falou aqui, né, para vocês. E dia 20, a gente vai estar pela manhã no Parque Vicentina Aranha, aqui em São José dos Campos. Então, São Francisco Xavier e São José dos Campos vão poder receber esses shows, esse show, né, que a gente está preparando para vocês. E aí eu queria que vocês falassem, meninas, como é que tá aí, né, a expectativa para isso, e deixasse uma mensagem para quem está em casa, né, enfim, para as pessoas que estão nos ouvindo, tanto para conhecer vocês enquanto artistas, mas para conhecer o projeto também. Lembrando que as redes sociais delas tá aqui na descrição desse vídeo. Então falem pra gente aí como é que tá a expectativa e o que o público vai receber, né, da gente indo nesses shows. Pode falar, ô, Julie. Eu acho que o público vai receber uma formação inédita, como eu já falei, né? Uma coisa com frescor, porque a gente tem novas músicas nesse show, temos uma nova participação, uma nova cantautora nesse show, né? Com uma coisa assim, chegando com uma outra, um frescor ainda maior, assim, uma mensagem ainda tão potente quanto, e eu acho que isso está fazendo um bem danado para o coletivo, para essa nova fase, assim. E podem esperar essa nova formação, uma coisa nova que a gente está fazendo. E eu estou animada para começar essa reta final dos ensaios, né? Porque a gente vai pegando colo, o negócio vai ficando tão incrível, né? Então, eu acho que vai ser mais uma vez essa mensagem da potência feminina. E eu reforço assim o que a Lígia fala assim, eu acho que essas músicas, essas mensagens, elas tão importantes, elas são tão importantes, e a gente também quer no futuro fazer novas temáticas, né? Talvez numa linha ainda mais de alegria, de leveza, de vamos para frente. O show tem isso já, né? Mas eu quero que as pessoas apoiem esse projeto para a gente continuar dando vazão para a perspectiva feminina, para a perspectiva da mulher, cantautora, que tem tanto a dizer. Então, são shows gratuitos, os dois, né? Então, a gente tem a expectativa de que as pessoas cheguem junto, porque vai ser uma atração cultural de qualidade que reforça também o papel da cultura, como a Lídia também falou, né? Porque eu acho que isso acaba sendo visto como supérfluo. E a gente tem que ver esse show como uma coisa necessária, né? Pensar em toda a reflexão que foi feita para que esse show existisse, toda a maturidade artística sonora para que ele existisse. Então, eu acho que vai vir com essa carga positiva de energia. É isso que eu acho. Muito bom, Lígia. Eu tô feliz porque além dessa coisa ser nova pra gente, de você estar presente, Meire, e da gente estar numa outra fase, né? Porque eu acho que as coisas vão mudando assim como nós vamos mudando, né? Cada dia. Eu acho que desde a pandemia até aqui a gente já mudou tanto, né? As coisas mudaram tanto, né? E eu tô animada também de poder fazer cantautoras pela primeira vez aqui nessa região onde eu moro, né? Que é em São Francisco Xavier. Vai ser a primeira vez que as cantautoras vão vir por aqui. Gostaria que a gente fosse expandindo mais, né, e saísse também do Vale, né, porque a gente somos um grupo que nos formamos aqui, mas eu acho que a gente não precisa ficar reduzida a um local, né. Tenho essa vontade, pelo menos, né, de sempre me mover. Expandir. Eu sou meio nômade. De levar a potência do Vale para outros lugares, né? Sim, Para sim, todos os lugares. sim. Eu E a acho que gente isso é tem outros necessário. shows também, né, que a gente, enfim, uma hora a gente pode falar sobre isso também. Ai, Mas eu acho que vai maravilhoso. ser muito legal, acho que vai ser importante para a gente também, sabe? Tá com essa nova formação.
e a gente está tocando também, da Maísa está tocando, né? Porque, claro, também em relação a mulheres como instrumentistas, a gente é muito pouco vistas, assim, né? Como compositoras, como instrumentistas e tal. Então, o fato da gente tocar algum instrumento também, né? No Cantautoras, desde o começo eu estou tocando a percussão, né? Que são instrumentos que eu Ai, tenho familiaridade e maravilhoso. tal. Mas, de repente, a Julie também vai poder tocar um violão, sei lá. Vamos ver como é que vai desenrolar, né? Nos próximos Tá com a ensaios, MPC mas também, né, amiga? a MPC, que é algo novo, né, para Nossa, mim também, que eu maravilhoso. estou explorando e que é um mundo infinito, assim, maravilhoso, né? Estou tendo essa oportunidade, né, de experimentar mais em relação aos beats e tal, e aprender, né, com a Dona Meire de origem. Então, eu queria saber de você, Meire. Como é que você está se sentindo? Qual tema mais que te Olha lá, a pessoa atravessou? comunicadora. Ai, eu preciso! Eu tô Como muito é que você está feliz. se sentindo? Que tema que te atravessou? Como é que está refletindo para você? Acho que dividir aqui um pouquinho com vocês, né? Eu acho que esse tema que você trouxe para mim também foi o tema que mais me atravessou. Eu estou muito feliz, eu quero aproveitar agora também e fazer um agradecimento especial à Cíntia Jardim, que é a nossa mente pensante aí por trás, né, disso e de muitas outras coisas também. Deixar um beijão aqui para ela. E para as pessoas que estão compondo o projeto, porque lembrar que também um projeto ele não anda sozinho, né? A gente tem a boa vontade, a voz, as ideias para fazer a letra e tudo mais, mas precisamos de outras pessoas, é a gente na fotografia, é a gente fazendo assessoria, é a gente Na fazendo banda, libras, né? os meninos que estão com a gente também, o Marcelo, o Lucas. Então, é bastante gente trabalhando. Eu quero deixar um beijo para todo mundo aqui que está com a gente nessa daí. E eu estou bastante feliz, bastante honrada. Já era um sonho de longa data fazer alguma coisa. Eu conversava muito com a Lígia, a gente há um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, eu cheguei a fazer umas aulas com a Lígia de canto. Eu e mais algumas meninas. E eu ficava assim, porque eu conheço o trabalho da Lígia há muito tempo, acompanho e sou muito fã, né? E aí eu ficava assim, poxa, quando será? E aí, quando a Cintia me chamou, eu falei, tá de sacanagem. E aí, assim, nessa veio Maísa, que eu já era fã, já conhecia o trabalho também. E você, que eu pude me conectar, Júlia, assim, que me tornei assim fã apaixonadamente, assim, né? Sigo lá, vejo as coisas e fico muito vibrando e muito feliz, assim, e amo, e não só porque nós estamos fazendo algo juntas, pela qualidade do trabalho que você faz mesmo, pela sua voz, né? Enfim, por tudo que você se propõe a fazer, tocando, cantando, enfim, rimando, sei lá, seja como for. Eu acho que é Obrigada. isso, né? Então eu tô bastante privilegiada, bastante honrada de estar fazendo parte disso. Eu espero que as pessoas que estão nos assistindo vá lá e leve mais alguém, né, num desses shows aí. A gente tem dois, então, assim, todo mundo vai ser coberto. E é de graça, como Exatamente. vocês já falaram. E eu acho que é isso, assim, se vocês quiserem deixar mais algum recadinho, fiquem à vontade também, fazer considerações finais. É isso. Apoiem a cultura, sigam Cantautoras do Vale, sigam nossas redes também, porque sempre tem trabalho novo chegando. A Lígia lançou recentemente um álbum maravilhoso Lindo! e está nesse processo de curtir esse álbum agora, né? De falar cada vez mais sobre isso, entre outros lançamentos. E você também, Meire, está voando aí com novas realizações e indo para novas frentes no seu trabalho e eu estou adorando acompanhar também. Eu sou recíproca totalmente essa coisa de ser fã, né? Acompanhando muito. Então, eu acho que é isso, gente. Fiquei feliz que eu estava agora vendo a página das cantautoras e a gente está com quase 2.000 seguidores. Eu acho isso tão bonito, assim, né? Não sou a maluca dos números, não, mas é um projeto tão orgânico, né? Em todos os sentidos. Então, continuem acompanhando, porque tem muita coisa linda. Como você falou, a Cíntia Jardim é a mente pensante, ela não para, ela é insaciável, ela está sempre escrevendo um novo projeto, sempre fazendo uma nova coisa. Ela também está com o projeto autoral dela florescendo demais nesse momento. A Maísa também está nessa onda. Acho que o projeto trouxe uma força muito grande para mim nesse sentido e para elas também. Eu acho que a Lígia, das cantautoras, é a que mais tinha domínio do autoral dela ali, e ela é uma inspiração muito grande para mim nesse sentido, e ao mesmo tempo acho que também está conseguindo dar cada vez mais tração para isso nessa nova etapa, nesse álbum.
Então, eu acho que continuem apoiando, venham nos shows, são gratuitos, está cheio de projeto bonito sendo escrito, que está gerando também trabalho para outras pessoas do Vale, né? Muito importante estar conectado com isso. E cada um se conectar, parar para pensar em como a cultura está presente na vida na sua vida, sabe? É o que rolou muito na pandemia. O que você está fazendo na pandemia? Você está ouvindo uma música? Você está assistindo um filme? Você está deixando o YouTube rolar? O que rola nesse seu YouTube, né? Então, acho que a gente se conectar com o propósito, o sentido da cultura e, portanto, aproveitar as atrações do Vale, que estão tão pertinho da gente e estão se movimentando para fazer acontecer um show de qualidade, com uma temática importante, né? E eu acho que é isso. Perfeita, é isso. Um prazer ter você aqui. Volta mais vezes. Adorei conversar contigo, viu, Júlia? Tamo De juntas. verdade. Sigo te acompanhando aqui com muito carinho e estamos juntas já já. É isso. Lígia. Eu quero Palavras finais. agradecer, né, vocês, agradecer a equipe, realmente isso tudo não iria acontecer, né, se não fosse a Cíntia, que realmente começou, né, esse projeto e que nos trouxe, assim, juntas, e a equipe toda, né, os músicos e tal. Eu acho que esse projeto, além de nos fortalecer como coletiva, fortalece o trabalho individual e autoral de cada uma de nós, que eu acho muito importante também. Então, nesse momento, eu acho que a gente também se impulsionou. Esse meu álbum também é o resultado de alguma forma de nosso encontro, né? Eu acho que o trabalho que a Cintia está fazendo agora autoral, o projeto dela autoral, o show autoral dela, também é um resultado do nosso encontro de alguma forma, né? A Maísa também ter gravado as primeiras músicas que estão agora no Spotify, autorais, né? A Julie já tem mais músicas, né? Já tem mais ouvintes e tal, mas assim, o fato da gente estar em cada momento que é diferente de cada uma de nós, né? Tá se impulsionando de alguma forma no nosso trabalho autoral e como grupo, eu acho que é extremamente importante, assim, né? Porque realmente, né, a gente tem tanta coisa para falar, a gente tem tantas coisas, né, de vivências e, e que são importantes, né, de darmos esse canal de criação, né? Eu sinto que o canal de criação para mim é como um alimento, sabe? Em alguns momentos que eu morei fora, né, que eu estava na Espanha, não tinha, eu cheguei num lugar novo, eu não tinha parceiros, eu não conhecia ninguém. Esse alimento ficou faltando assim para mim, sabe? Então eu sinto que a criação para mim sempre foi uma forma de alimento, sabe? Então esse encontro é fortalecedor, eu acho, para todas nós, importantíssimo também, até para a história, né, das mulheres, assim como cantoras, compositoras, que a gente está fazendo de alguma forma a história também, né? É, e eu acho que é isso. Eu só agradeço a todas, todos e todes. Sinto também, né, a vontade também de a gente é, trazer mais mulheres para o projeto de alguma forma, né? Assim como a gente está trazendo a Meire agora, você, né? Seja mulheres trans também, mulheres de outros lugares, né? De outras vivências. Acho extremamente importante também. E a gente vai construindo pouco a pouco, né? Esse caminho, passo a passo. Que lindo. Vamos que vamos, Perfeito. gente. Só Perfeito, agradeço. amiga. Admiração grande por todas. Por Eu todas. também. A recíproca é verdadeira, de fato, assim. Muito bonito ver a gente, né, nós mulheres, né, ver vocês aí que eu acompanho desde o começo, né, do Cantautoras, se apropriando das próprias narrativas. Isso não tem preço, né, porque a gente já canta, mesmo que às vezes da infância, mas a gente replica muito a narrativa de outras pessoas. Não que isso não seja válido, pelo contrário, é sim, acho lindo, inclusive, e importante demais também. Mas é muito bom também quando a gente compõe a gente colocar, porque eu sempre falo, né? Quando a arte vem, ela já não é mais sua, né? Se você não joga para o mundo, de alguma forma, o universo te cobra, né? E aí fica, porque você Sim, fica pesada, assim, né? Você precisa sim. vomitar aquilo, né? Enquanto música, enquanto composição, enquanto poesia, enquanto, né? Enfim, você precisa. Então, as nossas narrativas, né? Muito importante isso mesmo. Agradecer vocês mais uma vez. Tamo juntas já já de novo. Sucesso para nós todas, Sucesso para todos, todo nós mundo. todas. Sucesso para nós. Obrigada Espero pelo ter aula lá. espaço. Vida É longa. isso. Agradecer vocês que estão do outro lado da telinha. Esse foi mais um episódio do Sim CT da Cultura, uma realização do
Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando e agora vocês já podem lá seguir as meninas aqui, as maravilhosas, seguir o Cantautoras, a Cantautoras, e se inscrevam aqui também. Beijo! Até! Beijo. Valeu, até mais.